Bom dia, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Antes de começarmos a ler, a gente vai fazer uma prece ao nosso anjo guardião. A prece é a seguinte: Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente e onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades e das leis regentes fundamentais, da mais absoluta às mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas, em potencial para as desabrochar através do processo evolutivo, nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça, a ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com o meu anjo guardião, o Espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, pelo apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém, prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo, trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, e ali a gente tem um autor desconhecido e ele termina essa oração assim: pode contar com a intercessão do anjo guardião aquele que viva colocando mandamentos de homens em lugar dos de Deus, negando ou distorcendo a significação do verbo exemplar ou escondendo os textos que ensinam sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. E tornando ao texto, né, do Céu e do Inferno, a gente tem uma evocação do médico russo, o senhor P, eles não falam o nome completo dele, de Moscou. Era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. E aí o senhor P fala assim, depois da evocação. A pergunta, desculpem, gente. A pergunta é a seguinte, depois da evocação: estás presente? E a resposta vem: sim, no dia da minha morte, vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para o vosso benefício. E pergunta para o senhor, para o médico, né? Bom como éreis, por que sofrestes tanto? E a resposta foi a seguinte: porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente, por esse meio, o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Pergunta a ele: a ideia da morte causou-vos terror? E a resposta foi a seguinte: tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Pergunta a ele:
O desprendimento foi doloroso? E a resposta foi a seguinte: não. Isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. E a pergunta para ele: e o que sucedeu depois? Resposta: tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Pergunta: que regiões habitais? Acaso algum planeta? Resposta: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu. Isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou, por outra, de encarnações. Pergunta: logo, deveis ter tido muitas existências? Resposta: nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi innecessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho. E este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos no infinito incomensurável. Entrevemos as regiões em que o rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas, que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Pergunta: tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos que me digais em que. Resposta: posso ajudar-vos a amparar nos desfalecimentos, fortalecer os momentos de desânimo, consolar os de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá, vou-lo fazer, lembrando, atraindo-vos a Ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências, que a própria consciência acuse de culposas,
chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere, ainda uma vez chamai-me, para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando os deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma. Amor por Deus, a mim concedido, em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos, que dão conselhos, apoios, carícias. Pois bem, ficais certo de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestantes. É uma consolação poder se dizer, quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os do espaço no limiar da vida irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Pergunta: por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Resposta: eis a razão. A vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. É que como espírito vos vi do espiritismo adepto, sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus de contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão, podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem, pouco a pouco se tornarão crentes e, aos mais refratários, ouvindo-vos, também a eles chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Pergunta: não me julgo digno de tão grande favor. Resposta: mas por certo que bem longe estais da perfeição. Não obstante o vosso ardor na divulgação das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé do que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente podereis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções, tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que o diga, o perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu, e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contais sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.